Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero perguntar se você viu o que aconteceu ontem, né? Se você tem noção do que aconteceu ontem, porque mais uma vez o presidente fez aquela famosa motociata e mostrou para as pessoas ali uma pesquisa de opinião, às vezes muito mais direta, muito mais evidente, muito mais fácil de você verificar sua base factual, né, a sua base material, do que aquelas pesquisas feitas às vezes por telefone, né, pela internet, de formas meio abstratas, assim, meio estranhas, né, meio obscuras. Na verdade, eu creio que nós sabemos que a melhor maneira de você ver a popularidade de alguém é essa pessoa sair na rua e você assistir como é que fica essa recepção ou não, né? E ontem o presidente fez essa motociata lá em Porto Alegre, né? O passeio ali transitou pelas principais ruas da capital gaúcha e rodovias federais na manhã do último sábado. Não só isso, né? Houve imagens muito curiosas em que você via pessoas vindo com a moto assim na estrada e uma galera acompanhando de lancha, de jet ski ali no rio, né? Que margeava a estrada. Muito interessante a filmagem, né? E deixa ali com certeza aquele pessoal que torce pelo quanto pior, melhor, deixa o pessoal muito preocupado. Agora, a gente tem que saber, tem que ter frieza para analisar dessa forma, que eu já falei para vocês várias vezes aqui no canal Daniel Lopes, que o que aconteceu nos Estados Unidos em 2020 nós temos que usar como uma referência para o que pode acontecer no Brasil em 2022. E você pergunta, Daniel, o que aconteceu nos Estados Unidos em 2020? Aconteceu que a recuperação econômica estava indo muito bem, aconteceu que o presidente colocava muita gente nas suas aparições públicas, mas aconteceu que quem venceu foi um outro candidato que não se preocupou muito em fazer campanha, não saía na rua, quando saía colocava meia dúzia de gatos pingados e acabou ganhando até com votação recorde, né? Então esse é um detalhe que a gente tem que prestar muita atenção. Agora, se não entrar nenhum tipo de estratégia de Tonya Harding, né, como eu tenho falado aqui, Tonya Harding, mais uma vez, aquela patinadora que disputava com uma outra americana, Nancy Kerrigan, e viu ali a sua oponente como invencível e decidiu tirá-la de cena usando meios não muito adequados, né? Um cara ali, amigo do esposo da Tonya Harding, acabou dando uma marteladinha no joelho da Nancy Kerrigan e tirando a oponente ali de cena. Então, se não tiver nenhuma marteladinha, se não tiver um caminho assim não republicano, a gente sabe que geralmente quem leva mais pessoas atrás de si quando sai à rua é quem acaba ganhando, quem está melhor. Mas dentro de um jogo normal, a gente já vê até matérias na grande mídia, né, falando sobre as estratégias do presidente para não derreter até o ano de 2022. E aí, o subtítulo da matéria, claro que essa matéria eu vou deixar para vocês embaixo, aqui no primeiro comentário fixado. Essa matéria, o subtítulo é muito interessante, porque o subtítulo traz o seguinte: pesquisa exclusiva mostra que a economia será fator decisivo para a escolha do presidente nas eleições. Matéria agora do dia 9 de julho. Então, nós temos dito isso aqui rotineiramente, né? A performance econômica, a aceleração da economia, né? A velocidade da recuperação econômica é o que vai determinar para os analistas, para aqueles que estão partindo do princípio que o jogo é limpo, para os analistas o que vai determinar dentro de um jogo republicano e democrático é a velocidade da recuperação econômica e a velocidade da superação da crise sanitária, né? As duas coisas estão atreladas. Quanto mais rapidamente a crise sanitária é superada, mais a recuperação econômica volta ao normal, porque o comércio volta a abrir, as pessoas começam a circular. A gente tem visto, né, as medidas restritivas aí do comércio já se transformando rapidamente. No estado de São Paulo já o comércio agora geral pode funcionar até às 11 horas, né, o que facilita muito. E algumas pesquisas mostraram dados importantíssimos para a economia, né? Dizem que para aqueles estabelecimentos, por exemplo, relacionados à alimentação, restaurantes, quando você aumenta de 8 da noite ou 9 da noite para 11, os estabelecimentos que funcionavam só na hora do almoço já estão com uma perspectiva de aumento de 30% a 40% do seu faturamento.
Já aqueles que trabalham com janta, né, oferecendo janta, estão com a expectativa de 100% de aumento, ou seja, dobrar o seu faturamento. E isso, obviamente, vai gerar novas contratações, reduzir o desemprego e entrar naquele círculo virtuoso, aquela profecia autorrealizável que tanto falamos aqui. Então, dentro de um jogo republicano, a gente sabe que é a recuperação econômica que vai definir, né, quem vai vencer ano que vem. E as pesquisas têm mostrado, né, os indicadores iniciais de junho já estão antecipando mais um mês super positivo para a atividade no país, né? A expectativa é que a atividade econômica ganhe um forte impulso no terceiro trimestre, com o auxílio não só do avanço da imunização, mas também de um ponto de partida mais elevado ali que foi deixado por junho. Então, as expectativas para o próximo mês já estão muito positivas, né? E a gente tem visto, não só no Brasil, mas no mundo todo, uma tendência de retorno à normalidade muito grande, né? Isso favorece muito o atual governo para uma reeleição no ano que vem. A gente já está vendo no noticiário internacional, não só os Estados Unidos, mas a Europa também já voltando à normalidade, né? A Ursula von der Leyen, que é a cabeça lá da União Europeia, falando que a União Europeia já atingiu a sua meta, né, de imunização. Né? Ela que é a presidente da comissão ali da União Europeia, afirmou que já distribuíram imunizante suficiente para 70% dos adultos de todo o bloco. E aqui no Brasil não tem sido muito diferente não, porque no Rio de Janeiro mesmo a gente tem visto dados assim muito promissores, sabe por quê? No Rio, a gente já tem metade da população imunizada e as matérias, o título varia um pouco, né? Quando você olha com calma, você vê os títulos, né? Algumas matérias falam assim, o Rio tem o menor número de internados em 15 meses. Mas a gente pode falar isso de outra forma, né? A gente pode, você pode falar, né? 5 mais 5 é igual a 10. Agora você pode falar 6 mais 4 é igual a 10, né? Então tem várias maneiras de você chegar no 10. 5 mais 5 é 10, 6 mais 4 é 10. São maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Em vez de dizer o Rio tem o menor número de internados em 15 meses, a gente pode dizer o Rio tem o menor número de internados desde o início da crise sanitária, que dura mais ou menos 15 meses. Então, o Rio de Janeiro já tem o menor número de internados em 15 meses. São cerca de 600 e poucas pessoas no setor público, né? Estamos pensando ali nas internações em estabelecimentos públicos. Isso já mostra ali um forte retorno a essa normalidade. Tem gente falando, mas essa proposta do imposto de renda aí desagradou os empresários, fez até com que o dólar subisse, né? O dólar estava lá 4,95, chegou a quase 5,30. Então, mas a economia não está tão bem assim. Mas o ministro Paulo Guedes chegou a dizer para empresários que ele vai tirar ali as partes ruins ou as maldades, né, da Receita nesse pacote ali que ele está trazendo para a questão do imposto de renda, né? Inclusive, a gente viu ali algumas notícias na grande mídia dizendo que o governo até considera tirar o projeto de lei do imposto de renda, né? Essa informação foi trazida pela jornalista Cláudia Safatli, né? E ela disse que pela rejeição do projeto, né, o temor é que essa rejeição cresça. E houve, né, um encontro de Paulo Guedes com dirigentes de incorporadoras imobiliárias em um dos setores que é mais afetado, né? Porque muita gente do mercado financeiro investe em fundos imobiliários e tira dali os dividendos isentos de imposto de renda e tem assim, né, uma grande estratégia sua de investimento. Não só os dividendos dos fundos imobiliários que seriam taxados, né, mas também os juros sobre capital próprio, né, que é um outro provento que os investidores têm também. Então, pode ser que haja uma mudança nesse cenário. A gente quer ver outro retorno, né, outra perspectiva de retorno à normalidade. Aquela final de ontem, né, que infelizmente não foi muito favorável para o Brasil, mas a final teve público, né? Público de mais de 5 mil pessoas ali no Maracanã. Ou seja, primeira vez que a gente vê um tipo de evento desse trazendo essa quantidade de gente ali, né? E outras notícias também promissoras para essa recuperação do Brasil, seja econômica, seja da questão da saúde, né? O Brasil já ultrapassou a marca de 110 milhões
de doses dos imunizantes aplicados, né? Metade da população que está apta, né, a tomar o imunizante já recebeu pelo menos uma dose, isso segundo o Ministério da Saúde, mostrando ali um forte retorno à normalidade. A outra torcida que o pessoal do Quanto Pior Melhor, a galera da oposição estava tendo para tentar ver se o governo minguava um pouco, que era a questão do racionamento de energia, né? Agora tivemos informação que os projetos dos últimos 10 anos garantem, né, o fornecimento de energia de hoje, né, os projetos de transmissão de energia. Então, cada vez menos parece que a gente vai ter alguma questão de racionamento, porque entre 2011 e 2020 a capacidade de geração do parque elétrico nacional ela cresceu 43%. Aí você fala assim, Daniel, a possibilidade de fornecer energia cresceu 43%, mas o consumo cresceu quanto? Cresceu mais do que isso? Não, cresceu metade disso, né? Porque o consumo aumentou apenas 19%. Então, entre 2011 e 2020, ali quase 10 anos, o fornecimento cresceu 2 vezes mais do que a demanda pelo consumo. Isso foi confirmado ali por estudos do setor elétrico feitos pelo pessoal lá da Federal do Rio de Janeiro. Então, como o fornecimento cresceu muito mais do que o consumo, isso dá uma margem aí de tranquilidade para a gente poder ficar fora desse problema aí de racionamento. E além disso também, né, o pessoal do G20, nesse sábado, né, eles fizeram um pedido para que o Fundo Monetário Internacional implementasse até o final do mês de agosto a liberação de liquidez para os países membros do FMI, no montante de 650 bilhões de dólares. Imagina quantos reais dá isso, né, se você multiplicar por 5 e pouco, para ajudar as nações menos envolvidas a acelerarem o acesso aos imunizantes. Então, nesse pacotão está sendo previsto que o Brasil vai receber 15 bilhões de dólares do pacote de liquidez do FMI, do Fundo Monetário Internacional. Sabe o que significa isso? Significa que o Brasil vai ter mais 15 bilhões de dólares para acelerar ainda mais a imunização, acelerando a imunização, recuperação econômica mais rápida, desemprego caindo, dólar caindo, emprego aumentando e as coisas se ajustando. Isso, voltando à primeira matéria que a gente citou, fortalece muito a imagem do governo para o ano de 2022. A gente sabe, lá nos Estados Unidos não foi suficiente ter recuperação econômica e o presidente levar muita gente junto consigo nas ruas. Mas, dentro de condições normais de temperatura e pressão, isso é o que garante uma vitória nas eleições, né? Vamos continuar acompanhando, ver como é que essas histórias todas aí vão se desenrolar. Agradeço vocês pela audiência. Fique com Deus. Examine todas as coisas, retém que é bom, como sempre faço. Peço a Deus aqui que nos proteja das enfermidades, do desemprego, da falência e que vocês e todos nós tenhamos uma semana abençoada de vitória e saúde e que o Brasil possa sair dessa situação aí, melhorar, crescer e a gente possa voltar à nossa normalidade, se Deus quiser, tá bom? Um abraço a todos, excelente semana. Fique com Deus. Fica o convite, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, me siga lá no Instagram. Se você está assistindo no Instagram, fica o convite para você se tornar membro no YouTube para ter acesso ao conteúdo exclusivo também, tá bom? Um abraço a todos, excelente semana para vocês. Valeu!